para vir à frente a Coronel Adriana, que é vereadora de Piracicaba. Agora eu vou convidar o Gil Diniz, por favor, venha. Já chama que ele desce. Vou chamar ele, vai ficar rodando aí, ó. Pegar ele pra fora lá. Puxa. Convido para entrar agora, por favor. Senhor Eduardo Bolsonaro, seja muito bem-vindo. Seu Ita. Vitinho! Vitor Júnior! Bolsa Kid. Nós convidamos a todos a ficarem em pé, porque somos todos de direito, nós vamos cantar o hino. Isso não é justiça. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou do céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barulho, ostentas estrelado, que diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Não sei
3 minutos. Primeiro a gente gostaria de agradecer. Tá querendo na vida? Acorda aí. Eita! A gente quer participar, gente. Acontece. Desculpa. Nós gostaríamos de agradecer a todos. Falar que o movimento direita, hoje, ele precisa ser elevado. Por quê? Porque nós permitimos por muito tempo que as nossas crianças e que todos os veículos de comunicação, e quando eu falo veículos eu falo escola, eu falo universidades, eu falo as mídias como um todo, moldassem o perfil da maioria das pessoas. E nós crescemos ouvindo muito que política não se discute e deixamos que a esquerda discutisse a nossa política. E hoje nós estamos como estamos. Estamos mal, a pior, e caímos. Então, o nosso intuito é que, principalmente nós mulheres, estou muito feliz que tem bastante mulher aqui, porque a gente vai conversar nos grupos que tem mulheres e você fala, eu vou votar no Bolsonaro. Ela fala, você é maluca? Eu não sou maluca. Eu definitivamente não sou maluca. E a gente precisa, de toda forma, ter, não é só coragem, mas orgulho de falar, olha, eu sou de direita. Eu não aceito as coisas do jeito que estão, porque não tá bom. Porque não foi bom. Ele falou. Então, eu vim falar principalmente para as meninas, falem, conversem. Porque a maioria, eu conheço muita mulher que vai votar no Bolsonaro e que não fala. E que deixa guardado, não, eu vou votar. Mas você já falou com alguém? Ah, minhas amigas não falam. Então falem. Porque o eleitorado masculino, na maioria, a gente já tem. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, a gente vai continuar nessa porcaria que nós estamos. Vou passar a palavra agora para a Corona Adriana, para ela dar um princípio. Rapidez, 5 minutos. E depois os meninos continuam. Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui hoje com vocês. Eu sou do PPS, certo? PPS por origem do PCdoB, né? Mas como é que funciona esse negócio? Você, quando você resolve entrar para a política, você tem que fazer uma análise e verificar onde você tem condição de se eleger. Quem tem condição de se eleger? Porque senão você fica um tempão lá tentando se eleger e nunca consegue. Daí os bons nunca conseguem se eleger. E é por isso que a gente optou pelo PPS, porque me oferecia condições de me eleger. Porque precisa ter o tal do coeficiente eleitoral para conseguir vaga, e é por isso. Mas isso não quer dizer que eu esteja alinhada com o discurso de esquerda. O meu discurso é o discurso da legalidade. A minha crença é a crença na lei. E é por isso que a gente apoia esse movimento. Porque nós queremos um país legalista. Nós queremos um país em que a lei impere, em que todas as pessoas respondam por seus atos. Chega de coletivo. Chega. O coletivo esconde responsabilidades. Não é? Ele faz com que as pessoas tomem atitudes que sozinhas elas não teriam coragem de tomar. E isso é ruim para o nosso país. Nós criamos gerações, como a Mariana bem disse agora, nós criamos gerações de gente que não assume as suas responsabilidades. E nós temos que voltar a essa cultura de pessoas serem responsáveis por seus atos e por suas consequências. Nós queremos que o criminoso que cometa o crime seja preso e cumpra sua pena. Nós queremos o fim do indulto de Natal, porque não é possível se liberar um Zé Dirceu da vida, né, no indulto, ele ficou livre. Verdade? Nós queremos o fim da saída temporária de presos. Nós queremos tudo isso. Tudo isso que vocês querem, eu também quero. Independente de partido. Porque nós queremos um país que tenha lei. Que a lei impede, que as pessoas sejam responsáveis por seus atos. Nós queremos um país que as nossas crianças sejam protegidas, que acabe com esse discurso de que droga é liberdade, porque droga não é liberdade, droga é prisão, e é a mais gravosa das prisões. E é só isso que a gente conseguiu nesses últimos 30 anos nesse país. É dizer que droga pode, que é liberdade, que é sinônimo de liberdade,
Dizer que as nossas crianças podem ser vitimadas de todas as formas possíveis, e é isso que está acontecendo com as nossas crianças. É dizer que os nossos jovens não precisam pensar, não precisam aprender matemática, viu? Você não precisa aprender língua portuguesa, porque basta só sociologia, só relações sociais. Você não precisa aprender a contar e nem analisar um texto. E daí você engole tudo o que é passado para você. E o que é passado para você, e vocês têm bem visto isso, não tem sido nada bom para o nosso país. Né? Quem está na escola sabe do que eu estou falando. Quem está em faculdade, públicas ou particulares, sabe do que eu estou falando. Isso tem que acabar. Tá bem? Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Vocês têm uma missão em glória pela frente, que é vencer esse discurso de que nós que somos de direita somos extremistas, somos fascistas. Nós não somos, nós só queremos que a lei impere. Não deixem que a esquerda nos conduza a essa extrema direita, porque não é verdade. Nós queremos um país legalista. Certo? E vocês têm que convencer as pessoas que nós queremos que as coisas sejam certas. Nós queremos costumes sendo preservados, nós queremos a moral sendo preservada, nós queremos nossas crianças preservadas, os nossos jovens preservados, porque nós queremos deixar de ser o país do futuro. Eu não quero morrer no país do futuro. Entendeu? Isso tem que acabar. Obrigada a todos. Boa noite. Pessoal, boa noite. Rapidamente aqui também, eu tenho certeza que não vieram para me ouvir, vieram para ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro. Quem está aqui à mesa, a Dona Adriana, o deputado Eduardo Bolsonaro. Agradecer aqui a Mari, a Renan Paes, todos que ajudaram na organização desse evento. Pela segunda vez, nós fazemos um evento aqui na cidade. Eu já vim aqui outras vezes, só amigo do Renan. É uma alegria estar com vocês. Nós estamos fechando hoje, né, Eduardo, um ciclo aí de viagens por 10 cidades do estado de São Paulo. E escolhemos justamente vir aqui até Piracicaba por essa relação que nós temos com todos vocês. Já estamos aí há mais ou menos uns 10 dias longe de casa, já percorremos mais ou menos uns 2.000 quilômetros para mais. E quando a gente chega aqui para falar com vocês e ver aquela manifestação espontânea lá embaixo, a gente começa a refletir, né? 2 cartazes que eu vi era sobre o Escola Sem Partido. Vendo que o Gilvan, que é candidato, não vai mais? Poxa, que pena. Fazer nosso amigo aí de PSL. Né? Muitos outros aí. E eu fui agora filmar rapidamente aqui a rapaziada, e eles disseram o seguinte, que nós só vamos falar sobre Escola Sem Partido porque aqui não tem professor. Que é uma mentira. Eu perguntei para ele, eu falei, não, tudo bem, mas você disse que ninguém aqui é professor. Você sabe o que é categoria O? Alguém aqui que não é professor, sabe o que é categoria O no estado de São Paulo, na rede pública do estado de São Paulo? Categoria O é uma espécie de reserva de mercado que o governo faz. Tem ali os efetivos, sobram ali as vagas e aos contratados. Então, todo ano, continua, os efetivos vão lá, escolhem suas vagas, falta professor pra caramba na rede, você sabe como que funciona, e vão pegando esses contratados. Quando acaba o contrato, esse professor tem que ficar numa quarentena, não pode ser contratado novamente, e no outro ano começa tudo novamente. Antes tinha uma provinha, não sei se tem mais, tinha uma provinha que era classificatória. Por que eu sei disso? Alguns me conhecem aqui como Carteiro Reaça. Realmente trabalhava no Correio, antes de trabalhar como professor do deputado Eduardo Bolsonaro. Só que para sobreviver, para ganhar um troco a mais, como eu fazia história e era aluno de último ano, o governo permitia que alunos de último ano pudessem entrar como categoria O, pudessem entrar e dar aula. Então o que eu fazia? Eu trabalhava no Correio de manhã, à tarde, chegava lá, tomava um banho, saía correndo para a escola para pegar, de repente, algumas aulas de algum professor que se afastou, para de repente pegar alguma aula
de algum professor que porventura não foi ali um eventual. E a gente vê muita coisa, tanto no correio quanto na educação. E o que eu mais via ali na sala de professores eram professores como esses militantes, como esses sindicalistas, como esses travestis pedagógicos que estão na sala de aula educando os meus filhos, educando os filhos de vocês. E é impressionante por quê? Porque o rapaz falou, não tem nenhum professor, por que vocês estão discutindo a escola sem partido, a lei da mordaça e tudo mais. E ele falou, me chamou a atenção porque ele disse, você é contra o Alckmin? Eu falei, é óbvio que eu sou contra o Alckmin. Você é contra o Alckmin? Ele falou, é claro que eu sou. Mas se você é contra o Alckmin, você é petralha, você é petista. Eu falei, meu Deus. Olhem o nível do cidadão. E são essas pessoas que estão formando os nossos filhos. Se eu der vontade de perguntar para ele, 5 vezes 5, 3 vezes 3. Olha, ele ia ter uma dificuldade de responder, sem dúvida alguma. E esses professores que estão aqui embaixo protestando são vítimas de um sistema que doutrina, mas são algozes também. Então nós não podemos tirar a culpa deles. Porque todo mundo aqui tem um smartphone, todo mundo aqui tem internet, todo mundo aqui já ouviu falar em Olavo de Carvalho, em Nando Moura, em Eduardo Bolsonaro, em Jair Bolsonaro. Mas dá dó de ver, por quê? Porque nas licenciaturas que o governo federal bancou, colocando ali, investindo, por exemplo, na Universidade Federal do ABC, onde eu sou matriculado, eles investem mais no ensino superior e deixam de investir no ensino de base, na educação fundamental e no ensino médio. O que eles fazem? Dão acesso a pessoas que não sabem ler, interpretar um texto e fazer uma conta básica de matemática para estar na universidade. Não se trata de preconceito contra pobre, contra negro, contra favelado. Eu sou pernambucano, morei por anos na favela, meus pais ainda moram na favela, minha mãe é faxineira. Mas eu consegui acessar o ensino superior. Mas, poxa, se você não sabe uma regra de 3, como aí o exame do PISA mostra pra gente, 70% dos estudantes não conseguem fazer uma regra de 3 básica. Como dar acesso a uma pessoa assim ao ensino superior? Por que não inverter essa lógica? Investir na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio? E no ensino técnico, por exemplo? Não. Eles estão formando semi-analfabetos. Eles acham que um diploma na parede quer dizer alguma coisa. E não quer dizer absolutamente nada. Porque a maioria desses militantes, novamente, esses travestis pedagógicos que estão todos os dias nas escolas doutrinando os nossos filhos, eles têm esse diploma e isso não quer dizer absolutamente nada. Então nós viemos aqui ver vocês, ter esse feedback de vocês, cumprimentá-los, saudá-los e daqui a pouco vamos voltar para casa, porque 10 dias longe assim na estrada dá saudade, né? Dos pais, dos filhos, das esposas. E o que eu peço para vocês? Esse ano de eleição, nós temos 94 deputados estaduais na Lesp. Se eu perguntar aqui para vocês o nome de 5, vocês também vão ter dificuldade de me falar o nome de 5 deles. Mas são essas pessoas que aprovam o Plano Estadual de Educação cheio, recheado de ideologia de gênero. Mas falta língua portuguesa, matemática, ciências e tudo mais. Então, presta atenção aí em quem defende o que vocês defendem, quem quer realmente representá-los na Lesp. Boa noite, fiquem com Deus. A noite é sua. William Barro. Eu sempre escrevo isso tudo e na hora eu falo que vem na cabeça. Tudo bem. Tá ligado? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Chegaram vivos, ultrapassaram a grandiosa manifestação?
não estão constrangidos de estar aqui hoje ao lado de um nazista, fascista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico. Bom, bacana. Olha, obrigado pelo convite, estar aqui hoje. Você falou aqui de uma questão que me lembrou muito bem, né? É o que a gente chama de espiral do silêncio. Então, assim, vamos supor que todos nós aqui gostamos do Bolsonaro. Suposição. Só que a Globo News está lá falando que o cara é odioso, o cara é racista, o cara é machista. Aí vai o Gil e escreve um texto no Facebook a favor do Bolsonaro. Chove coisa em cima dele, chove processo, pessoas falando que ele é odioso igual o Bolsonaro, aí fica quieto. Aí você fica quieto, você fica quieto. Sabe o que acontece? Você passa a pensar o seguinte, poxa, calma aí. Se eu estou quieto diante dessa situação e ele está quieto, é porque ele está concordando com a Globo News. Pô, ele está quieto, ele também está concordando com a Globo News. Então eu não vou botar minha cara para fora não, porque se eu falar, talvez eu seja o único, eu esteja sozinho, eu seja minoria. Talvez de fato nós devamos aceitar a pedofilia como sendo uma doença. Isso daí, gente, é o que a Mariana estava falando de espiral do silêncio. Todas as pessoas ficam quietas, porque senão politicamente correto dá uma lapada nos senhores. Se for militar, se for professor, toma um processo, igual aconteceu com o Arthur, o Abraham e o Entral, 2 professores da Unifesp, que há mais ou menos 2 anos aconselham o Jair Bolsonaro sobre economia. Quando eles botaram uma nota no Facebook do Jair Bolsonaro e assinaram com o nome deles, tomaram 4 processos administrativos cada um, de um dia para o outro. Inquisitório e sigiloso. Eles tentaram consultar o projeto, não tiveram acesso. Tentaram com advogado, não tiveram acesso. Recorreram ao prerrogativas da OAB, que oficiou a reitoria. A reitoria negou o acesso. Isso daí só ocorreria assim, Alemanha nazista, 1932, era mais ou menos desse jeito também. Então, parabéns pela palavra, Mariana, está super atenta, é isso aí mesmo. A colega vereadora, Coronel Adriana, eu tinha esse receio de vir para cá também. O Gil falou, cara, tem uma pessoa que vai estar lá, ele é coronel da PM, mas ela está no PPS. Aí eu fiquei meio assim, né? Calma aí que eu bug aqui. Não, ela é coronel, PM e tal, pá, nosso lado, mas está no PPS. Eu já falei com ela, perguntei para o Gil, né? Porque às vezes a gente conhece tanta gente, fala com tanta gente que talvez eu já tenha falado e não saiba. Eu sou bom de fisionomia, mas de nome é complicado. Aí, não, vi assim, tal, falei, não, cara, se porra, tá no nosso time, vambora, né? Às vezes, eu sabia que ia ser isso, é por conta do partido. Em alguns partidos você tem uma facilidade maior de ser eleito. Gente, se é certo ou errado, isso aí depende do eleitor. Se o eleitor acha que ela não merece o voto por estar no PPS, é na conta dele. Pelo visto, foi merecedora, parabéns. Então é mais uma que está aqui, eu fico muito aliviado com o discurso dela quando ela fala exatamente da mesma maneira que eu penso. A gente está cansado desses direitos humanos deturpados. E ninguém mais punido do que isso do que policial militar, que faz a polícia preventiva, tá? Eu sou da Federal, tenho os colegas da Civil, que é parte investigativa, mas a PM é a que mais sofre, por quê? Porque ela, ao fazer a patrulha, ela se depara com o crime quando está acontecendo. Eu na PF não. Quando eu ia normalmente cumprir um mandado de busca ou prisão, eu tinha foto do cara, sei se ele dormia com a mulher, se ele tem cachorro, se eles estão em 2, a gente vai em 20. Agora, do lado da PM, é mais complicado. E sempre o foco para aqueles comentários pertinentes. Quem é que aqui não se lembra da Cabo Sastre, do Dia das Mães? O vagabundo, coisa linda, o cara armado, apontando a arma para a criancinha, para a mãe, ela reagiu, deu um tiro só nele, e a Vera Magalhães, a Jovem Pan, foi falar o quê? Olha, eu acho que faltou preparo. Estava para ter dado um tiro na perna. Por que ela não rendeu e prendeu ele? Uma vida. Vítima. Mas esse é o pensamento esquerdista. Por isso que eu me aliviei, tá, coronel? Quando eu vi aqui no seu depoimento. O pensamento esquerdista é o quê? A sociedade capitalista marginalizou essa pessoa, porque ela não teve oportunidade. Então, quando ela vem roubar o seu carro, roubar os seus bens, ela está fazendo uma expropriação. Ela está dividindo a riqueza. Uma distribuição de riqueza. Eles pensam dessa maneira. Então, o bandido ele é vítima da sociedade, na qual você é o culpado,
por ter um carro, uma bolsa ou um celular bacana. Como se todo pobre fosse ladrão. Nada mais preconceituoso do que relacionar pobreza ao crime. Do mesmo lugar, da mesma comunidade miserável que sai o traficante, sai uma maioria de pessoas trabalhadoras. Só que eles insistem em ver por essa ótica. Eu postei um vídeo agora no meu Facebook, onde a jornalista fala, ela usa o exemplo do MST, mas ela fala mais ou menos da mesma maneira, né? Olha, mas é uma vida. A Cabo Sastre, se ela não tivesse reagido, o cara só ia pegar os celulares e ia sair. Então a Cabo Sastre botou o celular acima da vida daquela pessoa. Eu falo, negativo. É o contrário. Eu tenho uma arma. Sabe por que eu não roubo todos vocês aqui? Deve ter alguém armado, vamos supor que não. Sabe por que eu não roubo todos vocês daqui? Porque eu acho que a minha vida vale mais do que o seu celular. Então, se a pessoa acha que a sua vida está abaixo de um celular, ela é que assume o risco ao tentar me roubar. Ela é que está colocando a vida dela abaixo do meu celular. E não eu. Mas a gente tem sempre que colocar a nossa opinião, quebrar essa espiral do silêncio, para que a gente um dia chegue e possamos realmente formar uma maioria. A gente tem que vencer esse obstáculo. Pessoal da direita Piracicaba também, obrigado aí pelas faixas de apoio, por todo o movimento. Estava conversando com alguns dos senhores aqui. E essa daí é que é a nossa energia. Essa aí é que é a nossa força. Deus quiser uma vez chegando lá, é a vocês que a gente vai ter que escutar. Não vai ser o partido A, o partido B, ou determinados outros segmentos da sociedade. Agora eu vou começar a falar. Vai tudo para ele. Quando der 2 horas, você me avisa, tá? Não, brincadeira, pessoal. Deixa eu só saber mais ou menos como é que tá, como é que vocês estão. Levanta a mão para mim aqui, por favor. Quem conhece um cara chamado Karl Marx? Levanta a mão, eu conheço. Todo mundo conhece, né? Levanta a mão. Hã? Quem que a mulher tratava dele? Nasceu numa família afortunada e deixou 0 de herança para os filhos. Levanta a mão, por favor, quem conhece o Antônio Gramsci. Italianinho? Italianinho. Ah. Italianinho é o Palocci, cara. Vai ser fudido. Obrigado. Beleza. O que o Karl Marx fez lá no final do século XIX? Eu não vou retroagir até a Revolução Francesa não, tá, pessoal? Ele sintetizou algumas ideias e fez o que hoje se conhece como comunismo. Fez lá o Capital, a sua grande obra, Manifesto Comunista. E mesmo depois da sua morte, as suas ideias começaram a vingar. E vieram as revoluções, como a Revolução de 1917, bolchevique, a primeira, né? Tivemos outras, 49 na China, em 59 em Cuba. E em 64 iríamos ter a brasileira, se não fosse a intervenção dos militares. E ainda falam que foi golpe, né? Apoio popular, não deu um tiro, e o Congresso que caçou o Jango e elegeu o Castelo Branco. Mas tudo bem. Quando eles tomaram um pau dos militares, eles adotaram o que a gente chama de estratégia das tesouras. O que é isso? Um lado da esquerda radicalizou, buscando trazer instabilidade, como bomba do aeroporto de Guararapes, sequestro de 4 aeronaves, latrocínios, assaltos, que eles falavam expropriação, né? E por outro lado, uma outra parte começou a seguir esse filósofo italiano, Antônio Gramsci, que pese ter morrido nos anos 30, ele tem uma outra ideia de implementação do comunismo. Enquanto o pessoal marxista queria tomar à força o poder, o Gramsci falava o seguinte: olha, pessoal, Gramsci pensava dessa maneira: por mais que através das armas a gente tome o poder, o regime socialista comunista não vai durar muito tempo. Porque a nossa sociedade ocidental, ela tem milênios de cultura judaico-cristã. Ela tem milênios de filosofia greco-romana. Então não seria duradouro. A gente tem que quebrar as bases da sociedade
para fazer nascer uma cultura que nos permita chegar ao poder de maneira duradoura. Basicamente, ele fala o seguinte: não tome quartéis, tome escolas. Quando o poder, quando a sociedade, quando a cultura dela mudar, o poder político vai chegar automaticamente. E ele deu uma cria aqui no Brasil chamada Paulo Freire. Estava asfaltado o caminho para que os militantes se travestissem de professor e invadissem as nossas universidades e as nossas escolas. No primeiro momento, os militares pecaram, hoje é fácil apontar, né? Agora que todo o problema todo. Mas eles pecaram no seguinte sentido, de permitir que esses professores triunfassem e muito nas nossas universidades. E eles não têm os mesmos valores democráticos que nós. Na mesma... Tiro por mim, fiz direito na FRJ. Eu li Karl Marx, eu li Foucault, Boaventura, tantos outros. O pessoal ia para a sala de aula com a camisa do Che Guevara. Um professor meu de Sociologia Jurídica disse que o problema do Rio de Janeiro, do tiroteio, era fruto do regime militar. Aliás, da ditadura, né? E assim, na hora eu olhei para o lado, a galera toda... Eu fico, meu Deus do céu, numa universidade. Me lembrou até o que o Gil estava falando aqui, né? 5 vezes 5. Então, o pessoal lá na sala ia saber responder, que vai ser de humanos, tá? Mas eu vou usar o seu 5 vezes 5 de um outro exemplo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, contar uma historinha para vocês. Vou olhar o livro. Não é aquela arma do Lula antes de ser preso, não. Tirar. Lá na PF, gente, e antes de eu ser deputado federal, sou policial federal, sou advogado também, a gente tem pessoal que é contratado, que nos ajuda assim com a parte da recepção, levar e trazer inquérito, separar os documentos, faz um trabalho inclusive que é essencial, que ninguém quer fazer, mas eles fazem. E dentro da nossa sala lá, eu estava conversando com uma das contratadas. Eu não vou falar o nome dela para evitar de repente fazer uma live e chegar até o ouvido dela, né? Mas, por vezes, quando o pessoal do cartório errava o português, eu corrigia. 90% das vezes eu corrigia só internamente, para não me tornar um cara chato. Mas às vezes eu falava. Como estava só eu e ela, no nosso bate-papo, ela me solta a seguinte pérola. Ah, bolso, as pessoas mudam. Deixa no final, guarda essa risada aí. Aí eu falei, fulaninha, essa frase está errada. Ai, tá bom, bolso. As pessoas mudam. Debochando de mim. Aí eu continuo errado. Aí ela, o que está errado? Repare, uma frase, 3 palavras. 2 erros de português. Ela só conseguiu identificar um. E eu morro de medo de estar soando como soberbo, né? Porque às vezes tem os caras, eu sei pra caramba português, vou te ensinar. E a gente comete erro de português toda hora. Aí sentei com ela, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu falei, fulaninha, as pessoas se encaixam onde aqui nesses pronomes pessoais do caso reto aqui? Ah, as pessoas? Ah, eu. Não, as pessoas são elas. Terceira pessoa do plural. Beleza, ela não entendeu a pergunta. Aí conjuguei. Agora vocês vão poder ir. Sabe o que ela falou pra mim? Ah, bolsa, você tem que dar um desconto. Eu só estou no primeiro semestre de Direito. Aí eu novamente voltei para pensar internamente. Eu falei, cara, eu lembro que quando eu me mudei de Cruzeiro, eu tinha um terror em português e eu tinha que fazer os quadradinhos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, presente indicativo, subjuntivo, que, se, quando, pá, pá, pá. E isso daí para mim era um terror. Mas aprendi um negócio. Em 1993, quando eu estava na 3ª série do 1º grau. Porra. Ela passou 9 anos do 1º grau, 3 anos do 2º grau, entrou numa universidade e não sabia fazer aquilo. Adianta botar um diploma na parede? Não adianta, né? Mas voltando aqui ao nosso amigo Paulo Freire, que não é à toa, é o pai da nossa educação. Patrono, né? Da nossa educação. E o Paulo Freire falava o seguinte, não tem problema as pessoas não saberem português, matemática. Não tem problema. Elas têm que ter senso crítico. Aí você, poxa, Eduardo, mas
Tá certo, as pessoas têm que ter senso crítico mesmo, beleza. Sabe o que é senso crítico? É gritar fora ALCA, fora FMI, fora FHC, fora Temer. Isso é que é senso crítico para eles. É por isso que depois de 13 anos de PT, o pessoal está nas últimas posições na prova do PISA. Solta aí o vídeo do nosso amigo Loirinho cantando o hino nacional. Esse vídeo ficou famoso, certamente vocês vão saber qual é. Vocês vão identificar. Pode dançar não, hein? Se segura na cadeira aí, hein? É mais que um carioca. Ah, tá escutando? Porque eu não estava lançando. Mas se desligar aqui da frente aqui também, acho que fica melhor, né, Rafael? Você não apareceu. Consegue desligar essa luz aqui? Vamos desligar todas as luzes do Rio. Já para desligar o disjuntor geral aqui. Aí, boa. Obrigado, meu caro. Obrigado. Conhece nosso amigo Loirinho cantando no Nacional? Manda um, então, vai. Manda, Maria. Dá, Maria. Hoje é meu plantão, vem Deus e nas crianças. Pode ser lá no sertão, pode ser na Negon ou na pista. Tá tranquilo, esse ponto tá pintado. Faz o senhor, faz o nosso, e o menino vai acabar. Eu sou cria dessa porra, nada te conheço tudo. Só tá lá no sertão, na rua da Negon, na cara, na cabeça, na revoltada. Mas tem que dar parado, mas tem que dar. Beleza. Pode acender, por favor, aí, meu cara. Vamos fazer uma análise agora do nosso Brasil? Vocês me respondam com sinceridade. O que mais foi visto? Esse vídeo aqui ficou famoso, vocês concordam? Ficou geral. O que mais escandalizou a imprensa? Esse vídeo aqui ou aquele sinalzinho da criança pino? Eu falei com meu pai, ele falou que estão pensando em processá-lo com base no ECA, por ter permitido que a criança passe por vexame. Mas isso daqui não é combatido. A gente está falando muito da área de educação, né, as universidades, a teoria gramsciana, mas Gramsci falava o quê? Que nós devemos ser agentes transformadores em qualquer área de atuação que nós tenhamos. Então, quando ele nasce na universidade, achando que democracia é ser menchevique ou bolchevique, amanhã ele está estagiando numa imprensa. Depois ele vai para o editorial, depois ele vira chefe da edição e está aí nos jornais. Ao invés de ser imparcial e passar a informação, ele está o quê? Sendo um agente transformador. Ele está ali, ó, trabalhando para controlar a opinião pública. Se ele tiver esse pensamento de chegar lá no Facebook, sabe o que vai acontecer? Ele vai derrubar as páginas de direita, conservadoras, liberais, para permitir o quê? Que através da espiral do silêncio, todos pensem que só exista as teorias de esquerda no mundo. É por isso que as pessoas, às vezes, não veem uma luz no fim do túnel com relação à segurança. Sabe por quê? Porque quando você vai na televisão e vê os debates, eles não saem daquela ladainha deles. É difícil abrir espaço para alguém da Polícia Militar, por exemplo, vir aqui e falar que tem que acabar com o saidão, falar que tem que acabar com o induto de Natal. Dificilmente vocês vão ver um espaço desse. E eles continuam se filtrando. Tudo onde possa ocorrer a formação de opinião. Sindicatos, CUT, UNE, UBS, movimentos sociais, movimento negro, movimento feminino. Quem é que acha que o movimento feminista, né, defende as mulheres? Por que quando o Lula falou, chama as mulheres de grelo duro, elas não fizeram nada?
quando a Dilma Rousseff mandou para o Congresso Nacional a medida provisória 664, que restringiu a pensão das viúvas, sem entrar no mérito da matéria, por favor, tá, gente? Era esperado o quê? Que a CUT fizesse uma manifestação, que o movimento feminista viesse às ruas para falar: olha, mulheres, querem tirar o seu dinheiro, o seu direito de acesso à pensão. Não fez nada. Por quê? Porque não servem as mulheres, servem ao partido. A CUT não serve aos trabalhadores, faz massa de manobra do trabalhador para quando convém ao partido. Todos são agentes transformadores. E a pior parte, na minha opinião, é no judiciário. Aí eu vou ter que abrir mais um nomezinho para vocês conhecerem aqui, de outro italianinho. E não é o Palocci não, tá? Levanta a mão, por favor, quem já ouviu falar num cara chamado Luigi Ferraioli. 1, 2, 3, 4, 5. Pouquíssima gente, né? Eu também fui descobrir o nome dele recentemente. Depois de ler o livro dos promotores gaúchos, Diego Pesce e Leonardo Jardim. Bandidolatria e Democídio. Na minha opinião, um dos melhores livros que eu já li. E o que eles falam? O Luigi Ferraioli, ele trata do garantismo dentro do direito penal. É um garantismo exagerado. É tudo, é como a STF, né? Ah, não, isso aí fere a presunção de inocência. Algemar o cara? Que isso, cara? Como é que você vai algemar um cara que pode ser inocente? Ah, não, calma aí, cara. Audiência de custódia. Vamos ver se o policial não abusou do preso. Ah, não, poxa, calma aí, sacanagem. O cara tem que responder em liberdade. Vai que ele é inocente. Ah, não, ele tem que ter... Os direitos humanos têm que fornecer advogado para ele. E aí você vai. Fiança, liberdade condicional, progressão de regime, visita íntima, tornozeleira, prisão domiciliar. Algumas vezes, quando você vai no exterior e bate um papo com o gringo, é difícil explicar para ele. Calma aí, tem que sair no Brasil. Calma aí, o cara sai do presídio, mas está tudo bem, depois ele volta. Ou fala com ele, ele foi condenado a 10 anos, mas ele só vai cumprir 2. Como assim você vai cumprir 2? 10 anos são 10 anos, isso é prisão, não? Não, Brasil não. E se vocês acompanharem a evolução das nossas leis, é só garantismo. Em 1988, aquela Constituição maravilhosa, feita pelos presos políticos. 1990, Estatuto da Criança e Adolescente. 95, a Lei de Menor Potencial Ofensivo. Até tem uma partezinha boa, mas a mentalidade dela é o quê? É desencarceradora. Aí, como eu repeti aqui, fiança, tornozeleira, prisão domiciliar, tal. É só garantia para o vagabundo, só garantia para ele. Aí você pega os homicídios, vão na mesma medida acompanhando. Por quê? Porque o criminoso, gente, ele não é uma pessoa que não teve uma oportunidade na vida. Ele é um cara que tem um desvio de valor. Ele é uma pessoa que não tem remorso em matar você. Ele vai cometer um latrocínio e vai para a cadeia sorrindo. Se for menor de idade, então nem se fala. Vai até cantando funk. E ele é um agente racional. Antes de ele cometer o delito, sabe o que ele faz? Ele pensa assim: bem, se eu for roubar um carro, qual é a chance de eu ir preso? E se eu for preso, como é que vai ser minha vida na cadeia? Bem, hoje em dia no Brasil, o índice de resolução de inquéritos policiais não chega a 10%, dando muita colher de chá. Então, 90% de chance de você escapar da cadeia. E quando você é pego, se você ainda não sair na audiência de custódia, liberdade condicional, tornozeleira e tal, você passa poucos anos na cadeia. Ou sai no saidão, ou sai na progressão de regime, ou sai no indulto de Natal. Pergunta que eu faço: será que a sociedade fica melhor ou pior com esse tipo de pessoa na rua? Tá aí o STF agora. Se a mulher tiver um filho de até 12 anos, ela responde liberdade. E é sempre assim. Um dos últimos resquícios que nós tínhamos de seriedade na nossa lei penal era na lei de crimes hediondos, que falava que o cumprimento da pena vai ser integralmente fechado. Repara só, a gente está falando de sequestro, latrocínio, é só crime da pesada. E o STF em 2009 falou o quê? Não. Cumprimento da pena em regime integralmente fechado,
fere a individualização da pena. Eu falo, pô, cara, acho que eu aprendi direito na faculdade tudo errado. A pena, ela é individualizada no momento que o juiz fixa ela. Exemplo, homicídio, 6 a 20 anos. Então, você cometeu um homicídio bizarro, você matou a sua esposa pelas costas com uma tesoura, decolou ela em 50 partes, joga em 20 anos. O ideal seria a prisão perpétua com trabalho forçado, na minha opinião. Mas joga em 20 anos. Ah, não, porra, foi uma briga de bar, onde um puxou uma faca, outro puxou uma pistola, deu um problema, e o cara acabou se excedendo, pá. Beleza, joga lá para baixo. Está feita a individualização da pena. Mas no Brasil, tudo é o quê? É o índio Ferraioli. É garantismo exagerado. E o bandido cada vez mais confortável na rua. Rubinho, bota por favor o vídeo da garagem. Esse vídeo aqui, eu quero que vocês vejam só, prestem atenção em uma coisa só. Dá um stop aí. Eu quero que vocês prestem atenção na tranquilidade do criminoso. É um assalto, a pessoa está chegando de carro em casa, é um homem, um casal, o homem e a mulher no banco do carona. Quando ele entra em casa, ele vai ser abordado. Se vocês fossem ladrões, como é que vocês entrariam numa casa para roubar? Bom, tenso, nervoso, vai que do outro lado tem um policial, mas eles estão tão à vontade que ele entra dessa maneira aqui, ó. Vai entrar por ali. Quando puder, só dá um stop que eu peço para voltar, por favor. Olha só ele andando. Pode parar, pode parar. Vocês reparam, ele está andando, ele está com a arma na mão direita dele aqui. Ele está andando tranquilamente. Vocês acham que é a primeira vez que ele está fazendo esse tipo de atividade? Já é a milionésima vez, né? Volta lá, por favor. Repara de novo ele chegando. Fala, colega Adriana, quando vai cumprir mandado de prisão, mandado de busca, já é uma periculosidade. Atividade. Dá pra ver. Ele vai andando para roubar. Opa! Obrigado, Rodrigo. Não era coelho, era ouriço. Ele voltou para trocar o carregador ainda. Aquele dali não rouba mais ninguém, tá? Esse primeiro daqui não rouba mais ninguém. Não. E eu fico Pena muito massa. feliz. Muito feliz por quê? Porque é um cara que, se me reconhecer amanhã na rua e pegar minha carteira da PF, não vai me matar. Se reconhecer agora algum policial, não vai matar mais ela. Então eu agradeço ao colega aqui. Ele é policial civil de Minas Gerais. Não me conhece não, tá? Mas quem sabe ele estendeu a minha vida aqui na Terra. Igual a Cabo Sastre. E qual a diferença desse policial aqui para vocês? Por que será que ele pode ter uma arma e os senhores não? Será que quando a gente faz uma academia de polícia, o nosso cérebro cresce? Ou o nosso sangue fica azul? Gente, para você conseguir municiar e dar um disparo com uma arma de fogo, é muito mais fácil do que você dirigir um carro. Eu queria falar para vocês o seguinte, a questão do preparo. Poxa, eu fui ensinado a atirar antes de entrar na Polícia Federal. Pô, meu pai é militar. Minha mãe também me ensinou. Dei 1.100 disparos na academia, 6 meses, esquema internado, aula de abordagem, etc, etc, etc. Fui para a fronteira com a Bolívia, tive uma experiência de um tiroteio no Rio. Certa vez, reagindo a um assalto, chegando em casa em São Paulo, onde estavam roubando na minha frente, para encurtar bem a história, eu dei 2 tiros para o alto. Poderia ter feito, eram três assaltantes e eles estavam pagando de como com arma. Eu não sabia se estava blefando, não arrisquei, né? Pô, se tu balei um cara desse, o cara não está armado, o problema. Mas eu sou menorzão de 17 anos. Enfim, dei 2 tiros pro alto, eles correram, não largaram a mochila da vítima, corri atrás ainda, não consegui pegar. Voltei para a situação lá onde eu tinha dado os tiros. Sabe quantos tiros eu dei? Eu dei quase 10 tiros pro alto. Existe preparo, existe uma ciência perfeita para você reagir a um assalto e para lutar pela sua vida? Não
tem, gente. Tem policial bom, sniper, já fiquei sabendo que colou as placas. Na hora que era para ele atirar, ele não atirou, colou as placas. O cara é um sniper. Sabe quantos tiros formam um sniper? O cara tem que ouvir música clássica e ler livro de filosofia para se acalmar na hora de apertar o gatilho. O cara é treinado a vida inteira só fazer aquilo, colou as placas. Tocou um rebu lá, prejudicou um pouco a equipe, graças a Deus não deu nada de mais de errado. Mas cada um tem uma reação. Eu quero dizer para vocês que quando eu vejo pessoas como a Vera Magalhães falando que a polícia não tem preparo, cara, não adianta. Não adianta. Na hora que eu coloco o nome, cada um vai ter uma reação. Eu sei que quem não tem preparo é o bandido. Ele não fez uma academia de polícia, exame psicológico, prova de manuseio, exame médico, enfim. Ele eu sei que não tem preparo. Normalmente está até cheirado, né? Mas o desarmamento, ele está no tripé do crime. O tripé do crime é formado pelo desarmamento. O bandido fica à vontade, pode tomar quem ele quiser. Quantas vezes já não viu, né? Arrastão, o cara rouba 10, 20 carros, ou 20 pessoas na rua, e ninguém tem condição de reagir ao cara, ao criminoso. Ele é formado pelo desencarceramento, super comum, né? O cara cometeu um latrocínio, a polícia pegou, vê a ficha criminal dele, o cara já foi pego 20 vezes. Mas está sempre lá o quê? O juiz soltando, joga a culpa na lei. A lei é ruim, mas tem muito juiz que tem parcela de culpa nisso. Juiz frouxo. Antigamente o juiz tinha culhão e andava com segurança para proteger ele dos bandidos. Hoje em dia o juiz anda com segurança para proteger a população. Pedia o Gilmar Mendes. Então parei, desarmamento, desencarceramento e, por último, drogas. Ou ele tem histórico de tráfico de drogas, ou usuário de drogas para cometer os seus crimes. Então, no Brasil, hoje em dia, vigora o desarmamento, a gente tem leis e juízes desencarceradores, e, por último, as pessoas estão falando em legalizar as drogas. Eu falo, meu Deus. Sabe o que vai acontecer se legalizar as drogas? Como o ministro Barroso falou, né? Não tem que legalizar só a maconha, tem que ser a maconha e a cocaína. No direito, tem uma coisa chamada abolício crimes. Porra, Eduardo, eu não estudei direito. Tu está querendo pagar de intelectual. Não. Que droga é essa de abolício crimes? Quando um crime deixa de ser crime, todo mundo que está preso por tê-lo cometido, automaticamente está na rua no dia seguinte. Vocês acham que a nossa segurança vai melhorar ou piorar com os traficantes na rua? Bota lá o Marcola, o Beira-Mar. Pô, merece uma segunda chance, né, gente? Vocês são burguesinhos aqui, tiveram boa escola e estão aí querendo pousar com seu carrão e prender os pobres e negros da sociedade. É ou não é esse o discurso a ser feito? Que é feito, na verdade, né? Tem quanto aí? 1h15 ainda? E para a implementação do sistema ideal deles, esse sistema que visa a igualdade da sociedade, que segundo os marxistas falam, né, se todos fossem iguais, sequer haveria o sentimento de inveja. Se todos forem iguais, não haverá roubo. E eles têm razão, né? Quem é que vai roubar uma Ferrari numa sociedade onde todo mundo anda de charrete, igual o Cuba? Igual o quê, né? Mas, enfim, eles primeiro, a primeira fase é a desmoralização. Todo policial é agressivo, todo político é corrupto, as pessoas não prestam, desconfie de todos. Depois vem a desestabilização. As polícias abarrotadas de inquérito, os juízes abarrotados de processos, não conseguem dar conta do recado, as instituições vão à falência. E aí vem o momento de crise, que é o caos, que é o que vive, por exemplo, a Venezuela hoje. Nesse momento, entidades não representativas começam a tomar decisões para a sociedade. Por exemplo, o STF. O voto impresso é inconstitucional, pode abortar até os 3 meses de idade, aos 3 meses de gestação.
ou o CNJ, que fez a audiência de custódia, que é uma medida processual, competência privativa do Congresso Nacional? Ou será que alguém aqui votou para escolher os ministros do STF e vocês votaram no Gilmar Mendes? Ou vocês acham que o Gilmar Mendes vai, até outubro agora, correr na rua para pedir voto, botando a cara a tapa para convencer os senhores de que ele é um bom ministro do STF? Por outro lado, o Congresso está desgastado. Veja que vai tudo casando. E por último, vem a estabilização. Uma sociedade desesperada aceita tudo. Até vir alguém falar o quê? Que legalizar as drogas vai melhorar a sua segurança. Até falar o quê? Que a audiência de custódia é justa, porque os policiais maltratam os presos. Até dizer o quê? Que se nós tivermos uma sociedade igual, com justiça social e distribuição de renda, nós vamos melhorar tudo no Brasil. Esse é o plano deles. E qual é o nosso antídoto? É trabalhoso, né, Maria? Mas é nisso daí. Todo dia ficar martelando, ocupando espaços, não permitindo que eles se criem. Como é que o moleque sai da doutrinação ideológica? Tem 3 maneiras. Ou ele tem, que foi o meu caso, família em casa, bem estruturada, porque senão eu teria me formado no 2º grau, achando que o MST é um movimento justo e que Lamarck e Che Guevara são heróis a serem seguidos, porque meu professor de geografia me ensinou isso, mas o meu pai reverteu. Amém? Através da igreja, o pastor, o sacerdote, o padre, não sei mais, o líder religioso, ele tem a liberdade no culto, nos encontros religiosos, só participa quem quer, né? É voluntário, ele pode falar uma outra palavra, de acordo com seus dogmas. Por exemplo, uma reunião de evangélicos, de católicos, de cristãos, a gente prega muito o quê? Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe para que sua vida se prolongue na terra. E por último, a internet. Já que eu falei de religião antes, vou falar aqui só do vídeo do Jair Bolsonaro. Como é que é o Provérbios? É 18, versículo 6. Quando um tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado, como é os Estados Unidos. Assaltar no Rio. E é isso aí que o Jair Bolsonaro vai fazer agora. Estava ocorrendo uma espiral do silêncio. Cadê o Brasil? 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Fala, cara, que o Brasil é só para São Paulo. O que estava ocorrendo aqui no Congresso Nacional? Uma comissão, uma audiência pública, na verdade, né? Para discutir a letalidade policial, gente. 60 mil mortes por ano, né? 500 policiais mortos por ano, normalmente não é, mais ou menos 500 policiais, agentes de segurança pública. E o Congresso Nacional vai discutir letalidade policial. Se não tiver uma intervenção dessa, pode sair dali um relatório com carimbo do Congresso Nacional dizendo que nós queremos trocar o armamento policial, armamento de fogo, né, por tasers. É sério. É sério, gente. Tem um monte de projetos lá. Tem um do... Como é que é o cara do maconha? O Eduardo Jorge. Ele foi... Pô, eu não estou sendo sincero. Ele tem uma proposta lá, nos anos 90, quando ele foi parlamentar, que falava que somente em uma possibilidade um brasileiro poderia ter uma arma, que seria o policial e em serviço. Vai pecando. Mas aí já Bolsonaro, graças a Deus, colocou aqui o Provérbios em prática. Vamos ver essa comissão que não participou nenhum policial, tá? Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado, como nos Estados Unidos. Assaltar no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Está na cara que o Brasil é só para São Paulo. Temos uma porcaria de uma Constituição aos direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não tem nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. Enquanto tiverem essa ideia de mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos.
Estão preocupados quando inocentes morrem nesses momentos. E não coisas marginais. São da paz. Está de brincadeira? O senhor está pombinha lá na praia da Madalena, abraçada do Freitas, com uma maneira de protestar contra a violência. Você só pode matar vagabundo numa situação. Estando no Rio. Eu queria que um comandante de polícia militar, ou secretário de segurança, convidassem aqueles que prezam a paz para fazer, por exemplo, a reintegração de posse aqui no Hotel São Paulo. 350 pessoas, imagina. 350 marginais, imagina. Fala em dissuasão, isso é brincadeira. Dissuasão, uso moderado da força, arma de fogo. O cara já botou 20 tiros em cima do policial. Vocês estão muitos de vocês aí. Estão se lixando para a vida do policial. Tem que ter vergonha de comparecer e falar essas asneiras publicamente. Sabe o que é vida? A vida policial não vale uma dica para alguns senhores aí. Já visitaram o presídio militar? Só tem vagabundo imaginal apoiando? Tem alguns que até são, mas tem muita gente que está pagando o pato. Que para o governador, prendendo o policial resolver o problema. Ou se não é para tirar, então vamos criar uma polícia desarmada. Agora, a semana, pegaram uma arma aí, um marginal, acho que foi no Rio de Janeiro, luneta, ou seja, precisão a 600 metros de distância. Pela topografia do Rio de Janeiro, duvido que o policial vai chegar nessa favela para cumprir uma ordem judicial, ou para dar uma batida, ou para fazer o que quer que seja. Pô. Enquanto vocês, muitas vezes, alguns de vocês, vão ficar em casa dormindo nessa hora, vendo televisão, vendo filme, tomando isso, para no dia seguinte, de acordo com o que aconteceu na madrugada anterior, descer a porrada no policial militar. Se um dia eu tiver poderes para tal, né, não vai ter um centavo para onde? Um centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Vocês vão trabalhar, vão deixar de viver em cima da desgraça que vive o policial militar e o policial civil. Os coitados têm uma vida atrás daquela faca e não dão bola para essa vida. A meio de situação. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. É o melhor. Vocês não estão de brincadeira, não. Agora vocês não têm culhão para pra frente para mostrar a polícia militar como é que é uma reintegração de posse, como é que é uma incursão para resgatar colega preso numa favela, sair lá do Rio de Janeiro, do centro do Rio, e até Santa Cruz à noite, passando pelo Cesarão. Eu duvido que tenha culhão de fazer isso aí. Tem que não ver o que é atividade policial militar, não sabe, pô. Prega uma perfeição hipotética. Eu me desculpe se eu estou sendo grosseiro aqui. Prega uma perfeição hipotética que está com um fuzil na mão. Não tem conta. Você polícia quebra a perna, está dentro de um bebê lá no Bolsonaro, toca fogo no cara vivo. Esse tipo de gente, vocês acham que tem que dar um choquezinho disso, aquilo, desafio os senhores, se apresentar no seu respectivo estado, para ficar uma semana. A expulsão da polícia militar é a condições. Para depois começar a servir o tratamento desses homens, e esses sim são os nossos verdadeiros heróis. E não gente de baitola e gravata, apenas pregando aqui métodos hipotéticos de levaria a prevenção, mas que na verdade levam a morte ao policial e levam a morte à tristeza do nosso povo brasileiro. Contrária, é isso aí que vai acontecer. Vai acabar sendo dominado. Vou botar o último vídeo de hoje, você fala daqui a pouco. Vocês vão acabar sendo dominados por pessoas que têm esse tipo de pensamento aí. Coloca a nossa amiga candidata ao governo do Rio de Janeiro. Nossa! Quem tiver em Globo da minha hora é agora, hein? Filósofo. Porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, sabe que isso é justo, dentro de um contexto tão injusto,
Vou botar um segundo, a outra amiga também. Por acaso, cara, eu não sei mulheres, tá? Mas tem muito homem que faz essas asneiras aí também. Essa outra é igualmente famosa. Você gostaria que a legislação penal fosse de cada estado? Como é os Estados Unidos? Assaltado no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Dos direitos humanos. Aí. Essa é sensacional. Não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem obrigados. Pode parar já. Pessoal, isso aí é o recado final que eu dou para vocês. Olha, estou dando um tiro pelos interiores aqui. A gente tem a eleição se aproximando. Mas eu não faço isso aí só na eleição, não. Eu já fui para Erechim, para Campina Grande, para Joaçaba, enfim, para um monte de cidade, Niterói. Para quê? Para ocupar espaço. Porque eu sei que depois de ter esse bate-papo com vocês, para vir aqui uma Maria do Rosário e vender para vocês que o criminoso é vítima da sociedade, que ele é um pobrezinho, que o policial é um cara agressivo, vai ter muita dificuldade para convencer. Então quem está se candidatando, não acha que todo mundo, pô, cara, o cara quer se dar bem, pô, quer entrar lá para roubar. Pode ter acontecido o cara entrar lá para roubar? Pode acontecer. Nem todo mundo, nem dentro da nossa família, às vezes bota a mão no fogo pela pessoa, né? Então é isso daí que eu queria falar. Não trate de maneira ruim quem é candidato, não. Tente saber quem é aquela pessoa, e mais do que isso, sair daqui como sendo um agente multiplicador. Já que o Gramsci tem lá os agentes transformadores, a gente precisa de agentes multiplicadores aqui. Porque normalmente os candidatos de viés conservador, eles não têm muito apoio financeiro. Normalmente, a regra é essa. Então eles dependem de vocês. Graças a Deus, o Jair Bolsonaro está conseguindo fazer esse tipo de política no nível nacional. Mas é dificílimo. É a primeira vez que eu vejo, eu tenho 34 anos, eu vejo as pessoas engajadas na campanha de um político sem cobrar nada. Espontaneamente. O que eu mais escuto são as pessoas vindo para mim e até reclamando. Fala, Eduardo, eu quero ajudar o Jair Bolsonaro. Eu falo, obrigado, cara. Compartilha nas suas redes. Fala bem da gente na padaria. Fala a verdade no jantar da família. Ele fala, pô, cara, eu já faço isso, mas eu quero ajudar mais. E de graça, eu estou gastando no meu bolso. Botei 5 mil reais no outdoor, estou fazendo a faixa não sei aonde, fiz vaquinha. Então, gente, isso aí não tem preço. A gente sempre agradece. Muito obrigado por isso daí. Aumentem muito a nossa responsabilidade. Já pensou? Você daqui a um mês, quem sabe, é o presidente da República? Pô, a quantidade de problemas que o Brasil tem, porrada, é todo dia desarmando bomba. Todo dia desarmando bomba. Mas se a gente não fizer nada e achar que a vida é muito curta, temos que aproveitá-la, eu vou me mudar para a Indonésia, ficar só surfando, né? Mas, como diria o expoente conservador Edmund Burke, para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem. Então esse era o recado, pessoal. Uma boa noite para vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Gente, pode abrir para 5 perguntas, eu anoto e respondo elas numa tacada só? Dá pra ver, até as 11 da noite é nossa. Não, tem que voltar para São Paulo, tem que voltar da noite para Pode, à vontade. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, faz o seguinte, para eu não ser injusto, eu não estou nem olhando para vocês. Os 5 primeiros que se posicionarem aqui, vão fazer a pergunta, beleza? Quem quiser fazer pergunta, por favor, pode vir para cá. Olha, rapaz. Dá para mandar também. Olha só, gente, é pergunta, não é discurso não, hein? Não. E vou fazer a ressalva de sempre.
Minha ressalva é a seguinte: nosso trato são duas condições. Uma, perguntou, fica para ouvir minha resposta. 2, toma cuidado. Do jeito que a pergunta vem, ela pode voltar também, beleza? Vê se o Jean Willis está aí. Se ele tiver, ele não vai ficar. Não, já vem. Ah, não vem. Tá bom. Mais alguém, gente? Se for só 3, não tem problema não. Depois conversa aqui, bate foto, pá. Eduardo, muito bacana você ter aceitado o convite, tá com a gente, tá passando um pouco da sua passagem política, sua experiência que notoriamente vem para somar, e a pergunta é uma só. Janaína, cara, eu fiquei muito feliz, muito contente de saber que tem alguém que vai trazer experiência constitucional e ela tem também muito conhecimento legislativo. Na minha opinião, ela vai estar somando muito, muito, muito. É óbvio que boa parte da militância está contrária, porque ela foi dona de um discurso mais moderador. Porém, Janaína, cara, eu preciso muito saber. Vou ligar para ela. Se ela manda um beijo. Eu gostaria de ter espaço aí de fazer pergunta de 2 temas. Eu vou escolher aqui na sorte. Se pudesse fazer dos 2, eu faria. Mas eu vou falar da educação, que é a área que eu atuo com mais frequência. E eu queria saber, além da militarização, que eu sou totalmente a favor, conheço gente que ainda não se decidiu pelo voto no Bolsonaro, eu estou tentando, como sempre, puxar esse voto. Mas além da militarização, o que vocês pensam em fazer? Porque, uma opinião rápida minha, eu acredito que a militarização é boa, mas a gente precisaria controlar muito mais os professores comunistas, muito além da escola sem partido. Eu falo isso por uma experiência que eu tenho certeza que o Gil já percebeu isso também. Perfeito. Então a pergunta é: o que vocês pensam em fazer com a educação além do militarismo? Como é que é o seu nome? Gilvan. Gilvan? Pô, Gilvan. Foi candidato. E lá atrás era o Fabrício Polêmico. Fabrício. Beleza. Gilvan, eu vou pegar outra pergunta aqui e responder uma cada só. Obrigado. Pode sentar se quiser, não tem problema. Já faz a outra. Faz a outra, Deixa ele fazer a dele, é coisa rápida mesmo. Bom, a outra é o seguinte: eu acompanho já há bastante tempo, como muitos aqui, o Bolsonaro, e eu vi ele falando uma vez só. Eu gostaria, não sei se você vai saber me responder isso, na questão hídrica, porque eu pesquisei bastante, eu estive no Nordeste agora, eu sei que lá tem muita água, foi feito um parque aquático no Nordeste. E eu lembro que uma vez ele falou: os donos de caminhão-pipa vão ficar bravos comigo, mas eu vou mexer nisso aí. Eu sei que o Exército toma conta lá da questão da água, dos caminhões-pipa, e eu queria saber se ele tem ainda a intenção de peitar isso aí, porque acho que isso é legal para a gente poder falar e ganhar voto para ele também, com mais certeza. Perfeito. Valeu, Giovanni. Obrigado. Obrigado. Pode falar. Boa noite. Bom, eu sou o Salim. Minha pergunta é o seguinte para você. A gente está discutindo na palestra bastante sobre a presidência, falou com deputados. Seu pai disse esse dia que ele era simpatizante do SCAF, né? Porém, como eu sou militar, então eu posso perguntar isso. Militares, tem bastante gente simpatizando com o Márcio França, né? Então, mas para esse apoio, para a gente mudar esse Brasil, temos que eleger o Bolsonaro, deputados estaduais, federais e senadores, o governador também, que ajude a mudar. Então, eu queria saber quem que você sinalizaria para a gente, assim como governador. Apesar do seu pai dizer que ele simpatiza com o SCAF, mas esses dias o SCAF também está envolvido em outra... Saiu na televisão, não sabemos se é verdade ou não. Obrigado. Salim. Obrigado. Pode falar. Primeiramente, boa noite. Eduardo, a minha dúvida é a seguinte:
infelizmente, pela política atual, o Bolsonaro vai ter pouco tempo na TV. E, infelizmente, muitas pessoas ainda... Muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, redes sociais, e mesmo as que têm, estão sofrendo censura. Certo? O Facebook é um belo exemplo disso. Então, assim, em escala nacional, eu gostaria de entender qual uma forma que vocês pretendem de divulgar e quebrar o que você falou, espiral do silêncio, porque muita pessoa ainda não tem acesso à internet, tem mais acesso na TV e vai acabar ouvindo muita baboseira aí do Alckmin e do turma do Centrão. Valeu, obrigado. Disfarçado, né? Professor, traz para frente. Você lembra de um cara chamado Enéas Carneiro? Sabiam que ele foi terceiro colocado na corrida presidencial em 94, né? Quando não existia sequer rede social. Será que ele tinha 8 segundos? Ele tem só 6. Mas não tinha urna eletrônica. Essa é a questão. O que acontece? Com relação ao tempo de televisão, a gente sabe que no segundo turno se equiparam, né? Os dois candidatos têm o mesmo tempo de televisão no segundo turno. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é estar no segundo turno. E o complicado do tempo de televisão é que quem manda isso aí são os caciques políticos. Bem, a gente não aceita fazer acordo de loteamento de ministérios, diretorias de estatais, diretorias de agências. Então, a gente quer nomear um corpo técnico. E isso daí é o foco da corrupção, né? Quando coloca lá um partido para tomar conta de ministério, normalmente o pessoal técnico vai começar a aparecer no terceiro escalão. Que nos cargos mais altos, com os melhores salários, etc., estão os apadrinhados políticos. Então a gente tem um problema disso. De fato, a gente provavelmente, é o que tudo indica, a gente vai entrar nessa guerra aí tendo pouquíssimo tempo de televisão. Vão massacrar a gente, vão botar a máquina de moer contra nós. E a gente conta com vocês. E além disso, a rede social, óbvio, né? Mas quando a gente roda pelo país, você tem que ver o tratamento independente que a imprensa local nos dá. Quando a gente chega, vamos juntar aqui, Recife ou Porto Alegre, todos os microfones se abrem para nós. E aí a oportunidade de a gente falar daquela região. Uma rádio que pega os 60 municípios ao redor, é um jornal que circula naquela região. Podem reparar, como é que tem sido a ascensão do Jair Bolsonaro nas pesquisas? Por mais que eu não acredite nas pesquisas, mas ele está sempre o quê? Subindo de pouquinho em pouquinho. A gente mede pela quantidade de fotos, né? Cada vez mais pessoas querem tirar foto com o Jair Bolsonaro, por onde ele passa. E está sempre o quê? Crescendo. Porque assim, ele está no Rio Grande do Sul, fala ali, as pessoas, cara, esse cara até que não é homofóbico. Pô, calma aí, deixa eu ver essa situação aqui, vou procurar na internet. Vou começar a seguir o Jair Bolsonaro. Hoje no Rio Grande do Sul, amanhã na Paraíba, depois de amanhã no Amazonas, mas sempre numa crescente. Então eu acredito que quando chegar o tempo de televisão e começar a massacrar a gente na campanha eleitoral, uma boa parte da população já vai estar consciente do nosso recado. Conseguiu entender? Isso aí pesa. É importante? É importante. Mas o IBGE diz hoje que 80% das casas do Brasil já tem um smartphone. Então, assim, dá para dar uma equilibrada nesse jogo. Poxa, o Jair Bolsonaro, para ficar fora do segundo turno, o Ciro vai ter que passar ele, a Marina, ou o Alckmin também. Ele vai ter que cair para pelo menos a terceira posição. Eu acho assim, não sou soberbo não, tá? Isso aí pode acontecer, mas eu acho difícil. Eu acho difícil disso acontecer. Depois de televisão, beleza. De trás para frente, o Salim falou simpatia pelo SCAF. Salim, você só me traz a minha convicção para a gente ficar neutro nesse primeiro turno. Uma coisa é eu falar o seguinte, pessoal, não vote no Alckmin, não vote no Márcio França. Outra, olha, no Dória e no Márcio França. É tudo igual. Tá. Outra coisa é eu falar, gente, estou apoiando o SCAF. O Jair Bolsonaro, quando falou aquilo, ele quis dizer o seguinte, olha só, Márcio França do PSB, é do Foro de São Paulo, é um cara que, porra, daquele jeito que ele sabe, está com apoio de 14 ou 17 partidos. Não é porque ele é magrinho. Já sabem, né? É igual o Centrão apoiando o Alckmin. Tá tudo loteado já, gente. Acabou, já era. Tudo. Tá tudo loteado. Vai continuar jogando essa regra do jogo que tá aí. E
Os caras. Poxa, cara, tem coisas contrárias com todos os candidatos. Quem que você vai votar? Fica à vontade. Não tem problema, vou votar no Márcio França, que eu acho que ele é o melhor. Tudo bem, assim, é a interpretação de cada um, sabe? No final das contas, você acaba escolhendo por eliminação. E é complicado isso. Agora, se a gente for botar bota nesse cara daqui, e amanhã ele começar a fazer besteira, vai querer a nossa conta. Então, ele fica... Tudo tende... Pô, o PSDB é foda de votar mais uma vez, sabe? Pô, toma 2 encomes aí. Mas no segundo turno, eu sei que se for alguém da esquerda, lá do PT, do QSOL, alguém dessa estirpe, eu já sei quem eu não vou votar no segundo turno. Que eu vou apoiar no segundo turno. É igual no Rio de Janeiro, quando teve eleição para prefeito. No dia seguinte, que falou, ó, pessoal, o segundo turno é Crivella e Freixo. Gente, pode ser o Tiririca não, que não serve nesse exemplo aqui, mas pode ser uma pessoa que não tenha qualquer tipo de conhecimento político, que eu voto nela ao invés de votar na pessoa. Ah, mas o cara é certinho, beleza, cara. Mas do outro lado está um cara que vai roubar o teu dinheiro e a sua liberdade. Prefiro até um ladrão. Rouba só o teu dinheiro. O pessoal do PT rouba o teu dinheiro e muito ainda vai para cima da sua liberdade. Sempre tesourando, dentro das palmadas, ajudou o traficante, porra, condenado na Indonésia. Deu para passar o recado mais ou menos? Cadê o Salim? Entendeu, Salim? Em alguns casos a gente ainda tem que votar no menos pior, é isso? Não deixe de votar, pessoal. Vota naquele que você entenda ser o menos pior. O cheque. A vice do SCAF, estão falando que ele fez uma média, tal, não sei. Mas pelo menos é uma mulher da PM. Aquele coronel, ela, se não me engano, não a conheço. Mas ele já busca trazer ali um pouco mais da segurança pública. É complicado. Hã? O SCAF estava com a Dilma na outra eleição. Ah! Esse é ligeiro, né? Às vezes as pessoas falam, pô, Eduardo, você que tem que sair candidato ao governo. Mas isso daí é um projeto, gente, eu agradeço, eu fico lisonjeado, mas você tem que ter pelo menos uns 2 anos trabalhando nesse sentido. Estudando e dissecando as pautas estaduais, percorrendo o Estado. Avisa o Dória disso. Boa. O Dória decepcionou, né? No começo eu torcia muito. Eu não torço o contrário, não, tá? Eu torço para todo mundo dar certo. A gente mora aqui, cara, tem que dar certo. Porra, é muita perfumaria e pouco posicionamento. Usando as linhas auxiliares para dar porrada na gente. O MBL, que ele estava com Dória, depois foi com o Flávio Rocha, né? Certamente pelas posições firmes e ideologia deles. Mas enfim, isso aí é outro assunto. Mas não sou a favor da derrubada das páginas do MBL, não. Vamos lá. O colega falou da questão hídrica. De fato, né? A gente não vai garantir reserva de mercado para carro pipa, né? E deixar a população naquela situação. E o caso emblemático foi que a gente ficou muito impactado quando foi em Israel. Quem acompanha o Jair Bolsonaro sabe o discurso dele, né? Poxa, olha Israel, tem nada, é um deserto. Índice pluviométrico pior do que o semiárido nordestino. Aí você vai lá em Israel, os caras tinham peixe, exporta roubá-lo para a Europa. Você passa lá, está no meio do deserto, vem uma agricultura pujante, tudo verde, bonito, dá até gosto de ver. Aí você vai no Nordeste, está o boi lá morto, lá magrinho. Aí, pô, mas calma aí, por quê, sabe? E o israelense é doido para ajudar a gente. Para vocês terem noção do nível de Israel, o Irã proíbe que Israel ajude os iranianos. Estava ocorrendo uma crise hídrica no Irã. Israel queria ajudar. O Irã não permitiu, de graça. O que Benjamin Netanyahu e o governo dele fizeram? Disponibilizaram uma plataforma na internet para ajudar os agricultores a utilizar uma tecnologia israelense para conseguir levar água para a lavoura, para conseguir driblar o governo iraniano e conseguir matar a sua sede. Os caras sabem muito, então tem muito interesse em vir para cá. Ou então, por que a gente não faz o seguinte? Pega o pessoal do ITA, do IME, ou 01 de turma aqui das universidades, das melhores universidades, faz um concurso entre eles. Fala, o melhor, 1 ano de intercâmbio bancado pelo governo de Israel. O único compromisso, quando voltar, ensina para a gente como é que faz. Poxa, quem é que não iria?
Quando a gente foi visitar lá a IAI, que é a indústria de aeronáutica de Israel, produz as asas do F-16, enfim, um monte de projeto lá, nós fomos recebidos por um senhor formado no IME. Aquela mulher formada no IME, que desenvolveu a tela de grafeno, que dessaliniza a água, tira o sal da água, mulher, estudou no IME, desenvolveu a tela de grafeno, está indo para a Inglaterra. Por quê? Porque aqui é uma complicação para você, às vezes, até importar os instrumentos para bem poder trabalhar aqui dentro na área científica. Aqui você não tem estímulo de nada. Fomos na Coreia do Sul, encontramos um cearense lá. O cara ganhou um concurso internacional com mais de 20 mil inscritos. O governo da Coreia do Sul está dando lá o local para ele trabalhar, contato com a Samsung e com a LG, que são as empresas top, para o cara desenvolver uma startup. Para quem não sabe, gente, startup basicamente é uma ideia embrionária que pode dar certo. Mas está lá ajudando o cara. Aí você vai ver o cara formado no Ceará. Saiu daqui, entre aspas, a contragosto. É claro que ele preferiria estar perto da sua família, no Ceará, mas está lá, na Coreia do Sul. Está pegando todos os empreendedores do mundo e trazendo para o seu território. Aí quando eles fizeram o Waze, eles fizeram um aplicativo sensacional, sabe quem vai lucrar? A Coreia do Sul, não vai ser o Brasil. E deu um país ali pertinho, chamado Singapura, que em 50 anos saiu de uma condição mais miserável do que o Brasil, e hoje em dia é um tigre asiático de primeiro mundo. Sabe como? Só pegando as empresas que saíram do sudeste da Ásia, ou que não puderam se instalar lá, como por exemplo Nike, Reebok. O pessoal socialista adora. Não, isso é para exploração da mão de obra, quer sugar mais valia. Aí ele fez, não, beleza, vem aqui para Singapura. Algumas décadas assim, estourou. O Brasil no caminho inverso a esse. Além da água, perguntou da questão da educação, militarização, beleza. E mais do que isso, a gente tem que enxugar o Estado, retirando dos cargos comissionados esses radicais ideológicos, que pensam como Paulo Freire, que a escola é um local para a transformação da sociedade, e não para a transmissão do conhecimento. Essa limpa vai ser osso duro de roer. Tira como exemplo o Plano Nacional de Educação. Antes de eu entrar lá em 2014, o Plano Nacional de Educação, que bota as metas para os próximos 10 anos da educação nacional, os deputados aprovaram sem ideologia de gênero. Lá no Rio Grande do Sul, o grupo de professores se reuniu e bateu uma foto com um cartaz. Né? Eu vou falar de ideologia de gênero para seu filho, sim. É por isso que o colega estava preocupado aqui. Olha, vai aprovar a escola sem partido, mas a escola sem partido é um mero cartaz. Pode constranger alguns professores, mas outros vão continuar doutrinando. Mas pelo menos ele vai ter dado um primeiro passo, vai deixar os alunos mais conscientes dos seus direitos. E quando eles acham que tem direito ao seu lado, eles ficam mais confiantes para poder, de pronto, chamar a atenção do professor. O professor não vai ter mais tanta essa tranquilidade em sala de aula. Sem contar que é mais um subsídio quando você for processar o professor ou a escola. Quando eu falo professor, gente, é aquele militante professor, tá? É óbvio que em sala de aula o cara ainda vai falar do Lula, vai falar do Bolsonaro, se a matéria dele for geografia, mas não vai poder ficar só fazendo musiquinha, enaltecendo Karl Marx, ou dizendo que democracia é ser menchevique ou bolchevique. Eu acho que é o primeiro passo. Tanto que o pessoal aí da esquerda está fazendo uma campanha forte contra a escola sem partido. Então, o ministro da Educação entra com lança-chamas para expulsar o Paulo Freire do MEC. Descentralizar também. Centralização, pessoal, é característica de governo fascista, tá? Desarma, centraliza. Então, quando sai uma prova do Enem falando na... Qual o recado que o Enem está passando? Pessoal do segundo grau, do ensino médio, começa a estudar essa pendenga de feminismo que vai cair na sua prova. A gente tem que acabar com isso, tem que descentralizar. E acabar com a progressão continuada também. Exatamente, a progressão continuada, a aprovação automática. Tem que acabar. O Paulo Freire, que
É voltar a ter meritocracia, voltar a capital nacional, botar ordem dentro de sala de aula. A escola militarizada, você não tem como militarizar todas as escolas, não é essa a nossa intenção, mas quando você coloca uma escola militarizada numa localidade, já muda toda a sociedade. O pai já coloca o filho para estudar, para entrar naquela escola, abre outros cursinhos, a molecada, na vez de estar fumando maconha na rua, está estudando. Então, isso daí, agora, isso aí é médio para longo prazo, tá? E, por último, o nosso amigo que gostou da Janaína. Ele deve ouvir aquela musiquinha do Pudim Cavadão agora direto, estourando no play dele. Janaína acorda todo dia às 4h30. Bom, se tiver a Janaína de vice, é certeza que não vai ter impeachment do Jair, porque ela vai ser muito mais cruel do que ele com a bandidada. Concordo, né, Janaína? É uma pessoa inteligente, sabe de direito, tem virtudes e tem defeitos. Todas as pessoas, né? O recado que ela deu lá na Comissão Nacional do PSL é o recado que nós passamos também. Quem está aí fechado a novas ideias? E nós não somos o PT de sinal inverso. Eu garanto, se o Jair Bolsonaro fosse pego na Lava Jato, você ia fazer a passeata para soltar o Jair Bolsonaro? Não ia. Pelo contrário, você ia ter vergonha e ia falar, condena esse filho da mãe. Vê se o PT faz isso. Então vamos com calma aí. Vamos com calma aí com as comparações. Mas enfim, ela própria não aceitou a questão do vice no primeiro momento, falou que ele tem que dialogar um pouco mais, uma aproximação. O tempo é curto, tem até 5 de agosto para anunciar o vice. Mas o pessoal não tem grandes. Assim, é importante? É importante. Claro que é importante. Mas acho que está ocorrendo uma supervalorização desse tema. Nenhum candidato escolheu o seu vice ainda. E a gente quer pegar um vice de dentro do PSL. Bem, o PRB não quis liberar o general Augusto Heleno, bem, será um grande partido em 2019. Vai cair na cláusula de barreira. O que ocorre? O que é a cláusula de barreira, gente? Para o partido continuar tendo tempo de televisão e fundo partidário, que é o que todo mundo que tem partido deseja, fundo partidário e tempo de televisão para negociar em coligação. Por isso que é tão rentoso você ter um partido hoje em dia. Para eles continuarem com esses direitos, eles vão precisar fazer, acho que 2 ou 3% dos votos do Brasil inteiro para deputado federal e pelo menos 1% em 9 estados da federação. Então, muitos deles vão... Há uma perspectiva de que em torno de 30 partidos que temos hoje, a gente vai para ter menos de 20 ano que vem. Que é bom, né? Poxa, menos dinheiro do pagador de imposto indo para partido. Dá para melhorar ainda mais, dá para reduzir ainda mais. Eu acho que nós não temos tantas ideologias diferentes assim que justifiquem a existência de 15, 16 partidos. Mas é o primeiro passo. E a gente está conversando com gente de dentro do PSL. E os requisitos principais são o quê? É o cara ser patriota, é o cara ser honesto, e uma pessoa que não tenha interesse em derrubar o presidente. Isso é que é difícil. Você conhece o homem quando você coloca ele à prova. Quando você dá poder a ele. E as tentações vão ser muitas, caso o Jair Bolsonaro ganhe. Eu até aconselhava, né? Eu falava, poxa, pai, tem que colocar um cara mais faca na cadeira do que você, cara. Bota um Mourão lá para ser vice. Nossa. Quero ver quem vai querer fazer isso. Sensacional. Imagina? É? O Bolsonaro é muito radical, fazer impeachment. Entra o Mourão. Entra o Mourão. Fecha o Congresso agora. E, poxa, o cara que pode, tem hierarquia, tem um passado honesto, é patriota, ele engloba todos os requisitos. Mas a minha tese acabou que não virou. Mas vocês vão conhecer daqui a pouco o vice, não se preocupem não. A gente está tratando essa matéria, tem militares, tem civis, até monarquista aí no radar. Beleza? Pessoal, vou pedir só uma coisa para vocês antes de encerrar. Quem quiser tirar foto, vamos organizar? Ah, é? Então, passar a palavra para o Adriano. Obrigado aí. E quem tiver mais perguntas, a gente vai bater. Obrigado. Aqui.
Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado que acompanhou. Vamos eleger esses caras aí. Vamos pôr só reaça esse ano. Um abraço para todo mundo.